Olá, meninas. A minha história começa assim. Meu saco gestacional irregular. Eu era para ter menstruado no dia 15 de setembro. Minha menstruação não veio. Quando foi no fim de setembro, eu fiz um teste de farmácia, deu positivo. E aí, 5 dias depois que eu fiz o teste de farmácia, eu fui fazer uma ultrassom, uma transvaginal. Para ter certeza, eu só queria contar para todo mundo depois que eu tivesse certeza realmente que aquele teste estava positivo. E aí, quando eu fiz a minha outra transvaginal, deu 5 semanas de gestação. E aí o médico disse, 5 semanas de gestação só se vê o saco gestacional, não se vê o embrião. E é muito minúsculo, a ultrassom não capta a imagem do embrião. Você volta daqui a 2 semanas para a gente saber se realmente o embrião se desenvolveu. Então, voltei para casa, mas muito feliz. Aí já vi saco gestacional, né? No exame dizia que gravidez incipiente, que significa uma gravidez no início, realmente no início, 5 semanas. Então, eu voltei para casa, contei para algumas pessoas, contei para famílias, aí espalhando para todo mundo. Só que na ultrassom vinha dizendo que o meu saco gestacional era irregular. Mas naquele momento de euforia, de alegria, eu não. Aquele irregular para mim não existiu. Para falar a verdade, eu quase não visualizei ele. Aí, com 2 semanas depois, eu voltei lá no médico e fiz uma segunda ultrassom que deu o embriãozinho, apareceu o embriãozinho. Aí ele disse: realmente você está grávida. 2 dias depois que eu fiz a ultrassom, quer dizer, eu voltei 15 dias depois, fiz a ultrassom. 2 dias depois que eu fiz a ultrassom, eu tinha consulta marcada com o ginecologista que me acompanha. E aí eu fui, feliz da vida, tá? Para mim estava tudo maravilhoso. E quando eu cheguei lá, ele viu meus exames, ele viu a ultrassom, não falou nada. Me convidou para ir para a sala seguinte para fazer uma ultrassom, para ele ter a visão dele, né, do como é que estava o bebê, o embriãozinho. E aí, na hora da ultrassom, ele disse assim para mim: Marileide, o seu saco gestacional é irregular. O seu embriãozinho tá aqui, o coraçãozinho tá batendo, já se vê o coraçãozinho batendo, mas o seu saco gestacional é irregular. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a sua gestação ela não vá para frente. E aí ele foi muito simples, muito delicado. E assim, mas assim, a notícia é impactante. Ele disse: geralmente eu não posso omitir essa verdade de você. Tem mulheres que não. Relato científico, tem mulheres que não conseguem passar do primeiro trimestre quando tem um ciclo de gestação irregular. Geralmente elas têm um aborto espontâneo. Talvez isso venha acontecer com você. E aí eu voltei para casa arrasada, né? Vou mostrar para vocês, ó. Essa foi a ultrassom. Aqui, esse pretinho é o meu saco gestacional. E aqui dentro tá o embriãozinho. Ele já tinha o coração batendo com 7 semanas e 2 dias. Então, esse saquinho era para ser redondinho, né? Se vocês olharem uma imagem, ele era para ser redondinho, só que ele não estava redondinho, ele estava em forma de uma gotinha, tá vendo? E o embriãozinho estava aqui, apertadinho. Aí eu voltei para casa e aí ele disse assim: o que a gente pode fazer no momento é repouso, repouso e mais repouso. Você vai fazer o máximo de repouso possível e daqui a 1 mês você volta pra gente ver como é que ficou. Eu já tinha tido um sangramento, foi o motivo pelo qual eu marquei a consulta muito rápido. Eu já tinha tido um sangramento, então assim, muito pequeno sangramento. E eu voltei, e ele me passou o Trageston, não era de 200 miligramas, incentivou que eu não engolisse, porque tinha algumas reações de enjoo, de insônia, que eu injetasse, colocasse via vaginal e que o efeito era mais rápido. Muito bem. Meus dias seguintes foi Ultrageston e descanso, descanso, mais descanso. Eu fazia caminhadas leves da minha casa para a casa de minha mãe, 3 minutinhos de caminhada. E lá eu passava o dia, porque meu marido trabalha o dia todo, mas assim, era cama, sofá, sofá e cama. Durante 15 dias, mais ou menos, essa foi a minha rotina. E tomando o Trageston. Só que eu percebi, eu vi um relato de uma mãe
O único relato que eu vi na internet que tinha dado certo a gestação dela. Ela tinha tido um saco gestacional irregular e deu certo. Ela fez todo o descanso, a medicação e deu certo. Só que a médica dela incluiu uma medicação chamada Doctil OB, bem baratinha. E eu comecei a tomar por conta própria. Em nenhum momento eu contei para o ginecologista que eu estava tomando, mas eu disse, se não fizer bem, mal não vai fazer. E a função dessa medicação é fazer com que o seu útero ele não tenha contrações, que era o que eu estava sentindo, né? Eu tenho 35 anos e eu tenho endometriose. Então, o meu útero ele ficou enrijecido, não dava espaço para os saquinhos desenvolver normal. Então, assim, eu disse, bom, o Trageston vai impedir o sangramento, vai segurar o embriãozinho e eu vou tomar o Doctil para aliviar essas cólicas. E eu senti a cólica. Foi um dos motivos pelo qual eu fui fazer o exame de farmácia, porque a menstruação não vinha e a cólica persistia, e isso nunca tinha acontecido comigo. Eu sinto cólica muito forte, mas eu tenho que estar menstruada para isso. Sem menstruar, eu não tinha cólica. E foi o motivo que me levou a fazer o exame. Muito bem. E aí eu comecei a tomar o Doctil, eu percebi que ele teve um grande efeito, as contrações, as cólicas que eu vinha sentindo, possa ser que seja psicológico, mas aliviou. Eu também só tomei uma cartela e não tomei mais porque as cólicas passou. E continuei usando o Trageston. Muito bem. Um mês depois eu tinha uma consulta marcada, tive alguns sangramentos durante esse período, aquela borrinha marronzinha bem escura, mas não me deixou apavorada, que sabia que era normal, que isso ia realmente acontecer, que sabia que o embriãozinho estava bem, que tudo que eu tinha que fazer era reposar para poder esse saco gestacional ficar regular. E aí eu vi várias entrevistas, né, pesquisei bastante, onde muitas mulheres não tiveram sucesso. E o conselho que eu dou para as mamães que estão passando por essa situação é que tenha fé, que acima de tudo a gente tem que ter fé em alguma coisa, e que repouse. Eu acho que o repouso foi o meu melhor remédio. Eu repousei bastante, né? A única atividade que eu fazia era andar 3 minutos até a casa de minha mãe, passava o dia lá, não varria a casa, não lavava prato, não fazia nada. E tomei a medicação. Muito bem. Um mês depois eu voltei para o médico e o meu saco gestacional estava regular. Essa aqui é a minha ultrassom que eu fiz. Essa aqui foi a morfológica que eu fiz do terceiro trimestre. Eu estava com 12 semanas de gestação. Ó, meu saquinho ficou regular.